Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez em torno do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, para compreendermos aí os seus ensinamentos, né? Então vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a proteção de Deus, Pai de infinito amor, pedindo a paz do nosso Mestre, pedindo que a espiritualidade amiga nos envolva, esteja presente conosco para que possamos compreender o que vamos trabalhar hoje. Que assim seja. Então hoje o nosso tema é a parábola do bom samaritano. Eu acredito que em algum momento todos nós já ouvimos falar desta parábola, né? É uma parábola bem conhecida. E aí eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico, só para a gente compreender a importância dessa parábola, tá? Porque é interessante pensar por que Jesus usou a figura de um samaritano como sendo o bom na história que ele estava contando. Para os judeus, na época, os samaritanos eram tidos como inimigos. Eles faziam parte das 12 tribos de Israel, mas houve uma divisão. E nessa divisão, a Samaria se tornou a capital desse reino dissidente, né? Desse reino que ficou dividido. E Jerusalém, a capital da outra parte dessas 12 tribos. E Kardec ele traz, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, ele coloca ali notícias históricas. Então ele faz algumas observações, traz alguns termos da época e contextualiza, né, historicamente sobre esses termos. E os samaritanos, ele fala um pouquinho quem eram os samaritanos, né? E ele coloca, Kardec coloca, os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Então, não havia nenhum tipo de relacionamento entre os dois povos. Os samaritanos tornaram ainda mais profunda essa divisão quando construíram um templo particular, né? E adotaram certas reformas. Então, eles não peregrinavam para Jerusalém, para as festas, né, para as comemorações que eram padrão, não sei se é essa palavra, que era de costume, né, daquele povo. Eles não iam mais para Jerusalém. Dentro da Bíblia, né, dos textos sagrados, eles aceitavam apenas o Pentateuco, todos os livros que foram introduzidos depois para os samaritanos não tinham valia, eles não aceitavam. Então, para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, né? E por isso mesmo desprezados, anatemizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. E Kardec faz uma analogia com a época de Kardec, né? Ele diz que os samaritanos eram como se fossem os protestantes daquela época. Então, nesse contexto, né, depois que a gente observa esse fato histórico, é importante a gente ler a parábola do bom samaritano pensando em toda essa contextualização, tá? A nossa referência está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 2, que é a passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. E vamos tentar ir por partes, para a gente compreender quanta lição tem nessa parábola. Então, está assim em Mateus. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Então,
Jesus está vindo de uma viagem longa, cansativa, e ele, ao chegar em Jerusalém, ele é questionado por um fariseu, por um doutor da lei, para ser tentado, né? Ser testado. Então o doutor da lei diz assim: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como a lê? Como lês, né, na lei? E o fariseu responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe respondeu: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Vamos lá. Os fariseus eram pessoas estudadas. Estudavam anos e anos as escrituras, os mandamentos, os profetas. Então, para ter a vida eterna, bastava cumprir os mandamentos, que eram vários, mas que se resumiam em amar a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, né? E ao próximo como a ti mesmo. Parecia simples, né? Mas na realidade não era. Isso não se observava no cotidiano daquele povo. Os fariseus eram pessoas muito preocupadas com os rituais externos, né? Jesus, em várias oportunidades, chamou-os de hipócritas, de sepulcro caiado, né? Bonito por fora e fétido por dentro, né? Por não se preocuparem com o que vinha da alma, com a caridade, com o amor. E o fariseu foi rápido em dar a resposta. É óbvio, ele era estudado, ele sabia a resposta. Mas ele não se satisfez, porque ele estava questionando Jesus não em busca de respostas, porque ele já tinha as respostas. Ele queria realmente confrontar Jesus, né? Ele queria discutir a princípio para, quem sabe, prender Jesus por algum tipo de comentário, né, contra ao que estava nas escrituras. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele toma uma posição e faz com que o próprio doutor da lei responda aos seus próprios questionamentos. Então vamos continuar na parábola, né? Mas o homem, o doutor da lei, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus toma a palavra e conta a história do bom samaritano. Diz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, quer dizer, deixaram ele nu, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu aquele homem caído e passou adiante. Um levita, que também veio pelo mesmo caminho, tendo observado, viu aquele homem caído, igualmente passou adiante. Vamos lá, mais um parênteses. Temos aqui 3 personagens, né? Primeiro, o desconhecido. Ninguém sabe quem é. Quem era aquele homem, se era judeu, se não era, se era rico, se era pobre, né? Se tinha família, não há informação nenhuma. Nada se sabe desse desconhecido. E isso é espetacular, porque ele pode ser qualquer um de nós. Esse desconhecido pode ser um irmão, pode ser um vizinho, pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Percebem?
Mas não necessariamente o caído é outra pessoa. Ele pode ser nós mesmos, eu, você. Normalmente pensamos pensamos no próximo como alguém que está caído, precisando de auxílio, e nos esquecemos que podemos ser nós os caídos, né? Quem é o nosso próximo quando nós estamos caídos, necessitando de ajuda? Bom, a outra personagem é o sacerdote, que também vinha de Jerusalém pelo mesmo caminho ali que fazia o desconhecido. E o sacerdote é um conhecedor das leis, né? Ele é o responsável por coordenar o culto, né? Era quem oferecia os sacrifícios de animais na sinagoga, sempre em busca do perdão divino. Esse viu o caído e não teve compaixão. A terceira personagem é o levita, que também tinha um papel muito importante na sinagoga, né? Ele era um dos guardiões do culto a Deus e os que deviam zelar pelas coisas do Senhor. Conhecedor das leis, né? Da religião na época. A lei ela era a religião, né? Do povo judeu, era a Torá, como são o Pentateuco, né? Bom, então ele também passou e não fez o seu papel ali de auxiliar o próximo. Mas Jesus continua a parábola. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, tocado de compaixão, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Chegamos, né, na personagem que deve ter deixado aí o fariseu de boca aberta, o samaritano. Uma pessoa que era tida como herege, uma pessoa que era desprezada pelos judeus, aquele que era contrário, né? Eram antagonistas, né? Os judeus e os samaritanos. Foi aquele samaritano que se moveu de compaixão e auxiliou aquele que estava caído. E ele só não ajudou, ele amou de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, porque ele não só cuidou das feridas, ele cuidou daquela pessoa, independente de quem era aquela pessoa. Ele fez muito além do que muitos fariam. Então, quando Jesus traz essa personagem no contexto da parábola, ele está tocando, né, colocando muito mais do que ensinamento. Ele está mexendo com o íntimo daquele doutor da lei. Porque Jesus diz explicitamente, ele dá nome, sacerdote, levita, né? Então ele diz que aqueles outros 2 homens que passaram pelo caído eram pessoas que a princípio conheciam as leis, deveriam praticar as leis de Deus, deveriam amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso não aconteceu. Tanto conhecimento, tanto estudo, pouca prática, pouca ação. E Jesus finaliza a parábola devolvendo a pergunta para o fariseu: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões?
O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Vejam, ele não cita o samaritano. Eram inimigos. Mas ele cita aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus finaliza: então vai e faze o mesmo. Então, se você quer ter a vida eterna, vai e faze o mesmo. Então, quando nos perguntamos quem é o meu próximo, normalmente imaginamos, nos imaginamos na condição de auxiliar, de ajudar. Dificilmente nos imaginamos na condição de auxiliados. Porque a visão muda. Quando estou na condição de caído, de necessitado, quem é o meu próximo? É aquele que vai estender a mão, é aquele que é movido de compaixão, de misericórdia. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, na lição 122, intitulada Ajudemos Sempre, faz ali alguns comentários sobre a passagem que está em Lucas, capítulo 10, versículo 29. Quem é o meu próximo, E Emmanuel, ele cita ali algumas questões que nos colocam na situação de ou auxiliar ou auxiliados, Mas ele coloca assim: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, Então, normalmente, aqueles que estão na convivência conosco, aqueles que estão no nosso convívio, Aqueles que muitas vezes não percebemos, Estamos tão habituados no convívio que não percebemos que a pessoa necessita de um auxílio, de uma ajuda. E ele finaliza essa lição, diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre que estás situado na terra para aprender e auxiliar, Então, quantas oportunidades surgem no decorrer da nossa vida de auxiliar os que estão caídos pelo caminho. E aí tem uma outra passagem no livro O Espírito de Verdade, é um livro de diversos, de autores diversos, também psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tem a lição 86, que é uma psicografia editada pelo espírito Eurípides Barçanufo. E ele ressalta, que os que necessitam de auxílio surgem de todas as partes, Todos os dias a gente passa por alguém que precisa de auxílio. Só que aí ele finaliza que, construindo o bem sem alarde e no sublime anonimato, do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Kardec também nos orientou: fora da caridade não há salvação. Então, busquemos amar, amparar, auxiliar todos aqueles que cruzam o nosso caminho e principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, no convívio familiar, Pois é aí que se encontram os nossos maiores débitos. Pratiquemos a caridade moral, aquela que auxilia sem ver religião, raça, cor, opção sexual, posição social, Sem julgamentos ou preconceitos. Não devemos medir o nosso próximo para que, quando formos nós os caídos e alguém for nos auxiliar, não sejamos medidos também, Jesus disse: porque com a medida que medimos o nosso próximo, nós também seremos medidos. É isso, gente. Que a espiritualidade amiga nos envolva no decorrer da nossa semana. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco no nosso dia a dia. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos proteja. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima.